A parlamentar destacou a escolha das especialistas, referências nacionais no tema, e apontou a necessidade da população reconhecer essas várias formas de violência contra crianças e adolescentes. Uma da Universidade Federal de Sergipe, a Karina Esposato, aqui todos os sergipanos que militam nessa área já conhecem. Além de ser uma grande estudiosa, ela é consultora também da Unicef para essa área. E a doutora Marina também, essa é conhecida a nível nacional, estudiosa na área da violência de gênero, né? E aí ela vai para a criança e adolescente, a questão da mulher, dos transexuais. E com relação à criança, não é só a verbalização, não é só a questão física, né? Focar na questão do trabalho infantil, nessa luta em defesa de criança e adolescente terem direito no seu processo de desenvolvimento enquanto ser social, ter direito que a sociedade respeite todas as suas fases de desenvolvimento. A advogada Marina Ganzaroli, doutoranda da Faculdade de Direito de São Paulo e cofundadora da Rede Feminista de Juristas, trouxe números que apresentam a realidade dura enfrentada pelas meninas brasileiras. 500 mil de mulheres são vítimas de estupro por ano no país. E dessa estatística, 70% são menores de 17 anos e 50% menores de 13 anos. É muito grave, a gente precisa falar sobre consentimento, sobre violência, sobre pedofilia nas escolas, com os pais, com os agentes profissionais de saúde, com os educadores e educadoras, para conseguir enfrentar esse tipo de violência que ainda é muito estigmatizada. Ninguém gosta de falar de pedofilia. Falar de pedofilia causa nojo, asco, repulsa. É horrível você falar sobre isso. Mas a pedofilia, ela é uma doença, a atração sexual por crianças e adolescentes, mas e o crime, o ato sexual. Para falar do crime, a gente precisa falar sobre a doença. Então, precisamos falar sobre isso para conseguir enfrentar esse crime, né? Porque, normalmente, o que acontece? A sociedade desvia o olhar. A gente acha que tem uma situação, mas a gente prefere não falar sobre isso. Por quê? Porque é muito estigmatizado, né? E a gente acha que o agressor de criança e adolescente, ele é um cara esquisito, ele é um cara soturno, um cara que não se comunica com ninguém, que veste preto, que é todo estranho. Não, ele é um colega de trabalho, ele é um pai de família, ele frequenta a igreja no domingo, ele joga futebol, ele é o parceiro de futebol de quarta-feira, ele é uma pessoa que está no convívio social e afetivo dessa vítima. Ele é um vizinho, ele é um tio, um padrasto, um primo mais velho, um irmão mais velho, um avô. Então a gente precisa falar sobre gênero nas escolas para conseguir prevenir essas situações e também identificar quando elas já estão acontecendo. Marina chamou a atenção dos presentes para a dificuldade de falar sobre o assunto. Alertou sobre a parcela de contribuição da mídia com o bombardeio de padrões e evidenciou situações que exemplificam bem a naturalização da violência no dia a dia. A advogada surpreendeu a todos ao informar que o Brasil ocupa a 4ª posição no ranking mundial de casamento infantil. São cerca de 500 mil meninas casadas entre 10 e 17 anos. Imagine você, uma menina de 10 anos casada, então cuidando da família, dos filhos, da roupa, da limpeza, do lar, deste companheiro. E isso é muito grave, não só porque isso tem danos irreversíveis para a vida dessa menina, que não vai conseguir se inserir no mercado de trabalho, que não vai conseguir acessar o estudo fundamental e básico, que não vai conseguir ter uma independência financeira, econômica. Para além disso, essas são as meninas que estão mais sujeitas à violência doméstica. E as formas de violência contra esse público são muitas: pedofilia, violência doméstica, física, psicológica, abandono e discriminação, como tantas outras e algumas que vão surgindo, a exemplo da violência por vias digitais. No Brasil, o termo mais procurado no Pornhub, que é um site que tem conteúdo pornográfico, é novinha. Ou seja, o que significa isso? Significa que tanto meninas quanto meninos, quando ligam a televisão e são bombardeados com imagens de crianças hipersexualizadas, de adultas infantilizadas, de padrões de beleza inatingíveis, inalcançáveis, de branquitude, de magreza, que não fazem sentido para a grande maioria das mulheres brasileiras, isso vai criando uma cultura de que o corpo da mulher, o corpo, a sexualidade da mulher não tem um espaço, que eles pertencem ao companheiro ou ao pai
ao tio, ao agressor da criança ou do adolescente, né? Então, essa cultura que objetifica, que trata o corpo da mulher e da criança como um pedaço de carne para vender produtos dos mais variados possíveis, lá na ponta ela tem consequências muito graves, que é essa violência contra a criança e adolescente, que é essa violência doméstica. Outra palestra foi ministrada. A fala ficou por conta da professora doutora do Departamento de Direito da Universidade Federal de Sergipe, Karina Sponsato. A violência contra a criança e o adolescente atinge essa população de forma bem diferenciada conforme o ciclo de vida da criança e do adolescente. Ou seja, no primeiro ciclo, de 0 a 6 anos, algumas formas de violência têm um impacto maior e são mais frequentes. Depois, na adolescência, a gente consegue observar outras formas de violência. Então, para quem está pensando a política pública, para os atores sociais, para o sistema de garantias, é muito importante reconhecer essa diferença para poder pensar estratégias adequadas a cada momento de vida do adolescente ou da criança. A especialista tratou ainda sobre as consequências do trabalho infantil e atualizou a todos sobre os dados referentes ao desemprego entre jovens e adolescentes. O trabalho infantil, ele impossibilita que a criança esteja em condições de estudar, né, e ter uma infância adequada, não só estudar, mas brincar e ter seu desenvolvimento saudável. E, por outro lado, o adolescente já em fase de trabalho, como aprendiz, ou já o adolescente já em fase de contratação, o que a gente observa é que o desemprego entre a população de adolescentes e jovens é 4 vezes maior do que na população em geral. E quando os jovens e adolescentes estão trabalhando, na maioria das vezes, eles estão trabalhando no mercado informal, no mercado clandestino, o que é um indicador ainda mais preocupante, porque eles não vão ter acesso, né, a direitos trabalhistas, estão em situação degradante, estão trabalhando em situação insalubre, então é uma dupla violência que se pratica. A deputada estadual Maria Mendonça, do PP, acompanhou o evento e afirmou que é necessário conversar com a sociedade sobre essas violências vividas pela juventude. É óbvio que as nossas crianças elas estão servindo de instrumentos, né, para uma série de violências que aí se apresentam. A violência moral, a violência sexual, e as nossas crianças estão sujeitas a tudo isso. Mas precisamos, de fato, estar discutindo e buscando medidas alternativas que possam reduzir esses índices e garantir qualidade de vida às nossas crianças e adolescentes.